não conversou sobre uma ordem. Tanto faz? Acho que sim, pode ir, Deise. Por mim, fique à vontade, pode começar. Bom, então eu quero agradecer muito, né, ao Francis, a equipe toda, pelo convite, né? Eu sou apaixonada pelo tema, né? Então, às vezes, posso me empolgar aqui enquanto eu estiver falando, então já peço desculpas de antemão. Principalmente hoje, assim, que eu acho que a minha responsabilidade de falar dupla, porque estou compartilhando a mesa com a Janaína, né? Companheira aí de trajetória, de caminhada, de lutas, e que fala bem para cá. Então, já fica aí, né? Vou fazer a introdução para depois ela, né, poder explanar também as questões que ela traz. E como o Francis coloca, assim, como eu disse, é um tema que eu sou apaixonada porque ele me permite compreender muitas coisas do mundo, né? E eu acho que justamente por ele permitir que a gente compreenda muitas coisas do mundo, inclusive a nossa prática no mundo, né? Que ele é tão perseguido e tão rechaçado, né? Eu vou compartilhar, assim, então, algumas coisas que eu venho pensando, esse é o objetivo aqui, para depois a gente poder dialogar, e claro, em 20 minutos também não tem como a gente falar da obra de Marx, né? Então, eu vou só pontuar algumas coisas que eu entendo que são bastante importantes para a nossa área, uma vez que também o tema é Marx e estudos organizacionais, né? E umas 2 ou 3 semanas atrás, a gente até participou de uma mesa juntos também, eu e o Francis, e eu comentei isso lá na mesa, e até brinquei com ele, olha, vou repetir isso lá na mesa com vocês, que é a questão da contribuição de Marx para estudos organizacionais, né? Pode soar uma primeira frase de impacto, né? Mas aí depois eu acho que eu vou tentar me explicar um pouco sobre isso. Como marxista, né? Como marxista e como estudiosa dos textos de Marx, né? Então existem muitos marxismos, né? Mas assim, uma coisa que a gente busca dentro do grupo de pesquisa que no momento eu estou coordenando, e a Jana até também participa, que é o NECTRAMA, a gente busca estudar os textos de Marx, né? Para, inclusive, compreender os demais marxismos que se desenvolvem depois de Marx. E como marxista, a grande preocupação, né, que nós temos não é colaborar para nenhuma área da ciência. Então, quando a pergunta sempre diz assim, o que o Marx pode colaborar para os estudos organizacionais? Aí eu dou de ombros e digo, olha, não sei, desde que os estudos organizacionais estejam ao lado da classe trabalhadora, ele pode colaborar muito, né? Porque os estudos de Marx, a percepção, né, a meta, o objetivo, é a gente aprender o mundo e as contradições do mundo para emancipação, né? Para criar para a emancipação humana, para criar condições objetivas do livre desenvolvimento humano, né? Então, tendo esse objetivo e a compreensão de ciência que se tem a partir de Marx, a gente não cabe numa disciplina, né? E aí até assim, então, os estudos organizacionais, né? Na minha perspectiva enquanto marxista, ele só é o real imediato das minhas relações sociais, né? Então, como pesquisador, eu paro de algum lugar, eu saio de algum lugar. O meu real imediato são os pares com quem eu dialogo, as redes de relações em que eu estou estabelecidas, inclusive as determinâncias institucionais que estão sobre a nossa forma de fazer ciência, né? Que se colocam, e esse é o nosso real imediato, colocam, inclusive, limites para o próprio pensamento marxista, né? Para o próprio desenvolvimento de uma produção de conhecimento que tenha como base a discussão, os princípios do materialismo histórico, né? Que é a maneira como Marx produz conhecimento, né? E então, assim,
se o marxismo, se as categorias marxianas, se o materialismo histórico tem alguma coisa a contribuir para a área de estudos organizacionais, é mais no sentido da gente produzir um conhecimento que possa estar a serviço da classe trabalhadora a partir do nosso real imediato, né, do que a constituição de um campo disciplinar fechadinho, que vai se diferenciar de outro campo disciplinar fechadinho, e etc, né, como a ciência disciplinar é colocada, né. Inclusive, esse para nós a questão da disciplinaridade se coloca como um limite, porque se esse é o real imediato, o nosso ponto de retorno, ou seja, depois de toda a pesquisa, quando a gente volta para expor essa pesquisa, e como a nossa pesquisa parte do materialismo, né, e a realidade, ela não é disciplinada, ela não é disciplinar, né, o conhecimento que nós produzimos, ele também não é disciplinar, então aí a gente já esbarra também, né, se a gente sai de um ponto de partida imediato, quando a gente retorna, a gente já não está mais nesse ponto de partida imediato, a gente já transbordou ele, porque o próprio real não cabe, né, na caixinha estudos organizacionais, principalmente na caixinha estudos organizacionais, que tem como elemento de eixo, de rotação, um conceito abstrato, né? Então, de algumas perspectivas dentro dos estudos organizacionais, a gente até tem mais proximidade do que outras, né? Mas aqueles estudos, aquelas pesquisas que buscam definir um campo a partir de um conceito abstrato, para nós é muito limitador, né? Porque, e aí é o segundo momento da minha fala, que é chamar a atenção do que é o pensamento de Marx, né? Para mim, é um grande equívoco nosso a gente colocar Marx ao lado de Durkheim e Weber, né? Marx, quando a gente vai, né, ensinar, claro que tem vários professores que eu sei que não fazem isso, mas de um modo geral, e nos manuais a gente encontra isso, né? Os três porquinhos, né? Marx, Durkheim e Weber, o pai de sociologia, para mim é um grande erro. Para mim, Marx está no lugar de ser colocado junto a Descartes, Kant, Hegel e Nietzsche, né? Porque, e aí é uma questão que que nós acadêmicos fizemos muito, principalmente os marxismos do século XX, né? Que foi epistemologizar o Marx, né? No sentido de colocar, que é uma frase que a gente brinca, né? Que é respirar Marx, mas não transpirar Marx, né? Faz a leitura do Marx, se identifica com muita coisa que o Marx escreveu, né? Porque Marx, ao produzir conhecimento sobre o que é o modo de produção do capital, ele denuncia todas as mazelas que esse modo de produção também produz, né? E claro que nós que somos sensíveis a isso, né, nos tocamos com essas desigualdades, a gente se identifica com algumas coisas, né, com muita coisa que está lá em Marx. Mas a gente faz uma leitura, né, e eu coloco isso porque eu aprendi também a ler Marx assim, né, é um processo, a gente vai aprendendo, né, com eu não quero usar a palavra lá, que o modo de produção de conhecimento a partir do Marx é distinto das outras epistemes, dos outros 4 filósofos que eu falei aqui, né? Com o tempo, né? Tanto que eu brinco na minha tese, tem uma frase que até hoje eu tenho vontade de ir lá e passar um errorex em tudo, né? Porque lá tem um momento da minha tese que eu digo assim, não, porque o movimento de abstração que Marx faz é equiparável ao que Weber faz dos tipos ideais. Deus o livre, nunca repitam isso. Nunca repitam isso, né? Mas é o processo, por isso que eu digo, a minha vontade é ir lá passar errorex na tese, né? Mas por que isso? Porque a gente vai aprendendo, né? A gente também vai descobrindo. Eu descobri o Marx no 2º ano de doutorado, né? Então, acho que para quem conhece um pouco da minha trajetória, sabe que eu fui descobrir o Marx no 2º ano de doutorado. E no 2º ano, até terminar a tese, o que eu consegui abstrair mais do método foi que era isso, que ele era o mais, né, próximo do que seriam os tipos ideais de Weber. Porque, inclusive, eu aprendi Marx ao lado dos outros 2 sociólogos, Durkheim e Weber, né? Então, em nenhum momento a gente discutiu, né, isso pensando na concepção que está do que é o real, né, em Marx.
o que é a produção do conhecimento, esse processo de que para Marx não é a razão que imputa a realidade, né? E aí os elementos que é importante, que para mim é por isso que é importante a gente tirar o Marx do lado de Durkheim e Weber e colocar ele junto com os outros grandes filósofos do século XVII, XVIII aí, XIX, que é o movimento de que Marx explicou como é que é a constituição do ser humano, né, enquanto uma espécie ímpar na natureza, sem fazer que esse ser humano esteja descolado da própria natureza. Então, não há em Marx uma dualidade natureza-sociedade. Né? Isso é muito importante. Importante, inclusive, que pode trazer muitos avanços nas discussões sobre ecologia, né? Que, inclusive, no campo dos estudos organizacionais a gente vem trabalhando e vem estudando, né? A relação, né, de produção da humanidade, de reprodução da humanidade, enquanto um ser ímpar na natureza, que se descola livremente, criando a possibilidade da liberdade, né, de vida, que é muito distinta dos demais elementos presentes na natureza, mas sem deixar de depender e de ter como momento de uma prioridade ontológica a própria natureza, né? E que por meio, né, então, da atividade sensível permite a humanização dessa natureza, e ao me relacionar com essa natureza, com o meu meio externo, com o meu mundo externo, eu me relaciono com toda a humanidade, porque tudo isso é resultado de um desenvolvimento histórico humano, né, faz com que a gente se identifique com um único gênero. Né? Então, sem as dualidades colocadas por outras formas de pensamento, de produção do conhecimento. Né? Isso rompe, né, totalmente com uma tradição de produzir conhecimento. Né? Porque, inclusive, rompe com os principais interlocutores do Marx, como Hegel, né? Quando ele tira, né, esse elemento de um espírito, né, de uma autonomia do espírito, da ideia, né, e demonstra que a capacidade cognitiva, a própria capacidade humana de aprender o mundo também se dá pela prática humana, pelo desenvolvimento humano, né, que são múltiplos desenvolvimentos em um mesmo movimento, né, da subjetividade, da nossa objetividade, da história, né, o Marx aponta que é a nossa prática e a materialidade da nossa vida, os elementos que têm a prioridade ontológica. Não que eles vão determinar de forma determinística a vida, né? Porque depois o Marx vai mostrar, olha, mas existe, né, nessa produção objetiva da vida, se produz a subjetividade da vida, e essa subjetividade da vida, ela inclusive, em alguns momentos da história, ela sobredetermina a própria objetividade da vida, né? Então, para o Marx, essa é uma segunda cisão que ele não faz, que outros filósofos fazem, né? Que é a cisão objetividade-subjetividade. Em Marx não tem como a gente falar a subjetividade ou a objetividade, porque para Marx a produção da subjetividade, né, é uma produção histórica por meio da prática, da atividade sensível. A sensibilidade é uma prática sensível. Né? Eu gosto muito de um trecho do Manuscritos Econômicos Filosóficos em que o Marx fala do amor, né, enquanto uma prática sensível. Né? E que é histórica, né? Que não é, né, um a priori ou alguma coisa que a gente busca infinitamente, né? Então, não, é uma prática vivida, né? Então, uma primeira cisão que eu acho que é importantíssimo para a ciência como um todo, para os estudos organizacionais também, a não cisão entre natureza e sociedade, né? E nem enquanto indivíduo e sociedade, porque para Marx, diferente de Durkheim e Weber, nós não temos um indivíduo em oposição a uma sociedade em oposição a um indivíduo, nós temos relações sociais. Quando Marx fala em sociedade, na verdade, sempre que vocês leem sociedade, vocês podem riscar a palavra sociedade e colocar relações sociais,
porque para Marx é disso que se trata, são das relações sociais e como essas relações sociais ocorrem, como elas têm regularidades sociais, né? E por sua vez, essas regularidades sociais têm a sua raiz nas práticas, em última instância, na prática de como nós reproduzimos a nossa vida, né? Que é por isso que a gente fala da esfera da reprodução da vida, né? Nós marxistas estamos sempre falando o trabalho, vamos estudar o trabalho, porque é um dos elementos colocados aí para a reprodução da vida, né? Então, essa cisão não está em Marx, né? A sociedade, indivíduo, natureza e sociedade, natureza e humanidade, sociedade e indivíduo, objetividade e subjetividade. Para ele, tudo isso são momentos de um mesmo movimento, né? E que daí é uma outra coisa que é interessantíssima, porque é nesse movimento que é real que está a contradição. A contradição, né, ela não é um movimento das ideias, como a gente tem em Hegel e como a gente tem em grandes pensadores da Escola de Frankfurt, né? Um instrumento da razão para aprender o real, né? Não é esse o movimento. Para Marx, a gente só apreende a contradição na forma pensada porque essa contradição existe na forma vivida. Né? Na forma vivida, quando eu digo na forma prática, na relação real prática, né? Nas relações em que nós estabelecemos a partir, né, já indo para o capitalismo, do lugar na estrutura social em que eu me encontro na divisão técnica do trabalho, né? E que cria milhares de possibilidades de relações sociais, no qual nós, enquanto indivíduos, temos uma relativa liberdade de escolha. Né? E essa é a grande questão interessante que faz com que Marx aponte para a necessidade de superar o capitalismo. Porque ele vai dizer assim, olha, se nós temos, a partir desse desenvolvimento da humanidade, a ampliação de escolhas, ou a ampliação de possibilidades, no qual os indivíduos podem se desenvolver omnilateralmente, né, e fazer suas escolhas segundo as suas necessidades, numa sociedade em que existe acumulação de riqueza, nós só podemos ter a miséria humana. E ele fala da miséria material e espiritual. Ele não fala só da miséria, do empobrecimento da periferia, nós, professores universitários, não vivemos na miséria, então a gente está tranquilo, tá bom. Não, está dizendo, olha, são as misérias, né, materiais e espirituais, porque inclusive o nosso desenvolvimento intelectual fica limitado pela nossa divisão técnica do trabalho. Né? Com muita dificuldade a gente consegue ler outras coisas que não seja aquilo que é necessário para nós produzirmos nossos artigos e nossas pesquisas e etc, etc. Então, esse movimento que Marx, então, coloca, olha, uma necessidade histórica para que todos os indivíduos da humanidade, né, possam ter o livre desenvolvimento das suas capacidades, né, espirituais, físicas, mentais, sentimentais, afetivas, né, que tenhamos condições, né, para isso. E essas condições, elas não são colocadas num modo de organização social em que há a acumulação da riqueza. Né? Por isso que ele vai dizer, se o trabalhador é quem produz, a ele tudo pertence. Né? Então, assim, para finalizar, porque eu acho que eu já fechei meus 20 minutos, só para finalizar, então, depois a gente pode conversar mais sobre até a questão do materialismo, da historicidade, da dialética, no pensamento de Marx e tal, mas o que eu queria trazer, assim, né, pensando, né, a partir do campo imediato em que eu atuo como indivíduo, uma cientista, uma professora numa universidade pública, né, que é o campo, né, dos estudos organizacionais e da administração, né, Marx, ele tem a produção de conhecimento a partir dos princípios, né, deixados, né, como legado do Marx, nos permite entender as contradições colocadas pela nossa sociabilidade, né? E se isso vai colaborar conosco, pesquisadores da área de estudos organizacionais, porque daí quando eu falo a área de estudos organizacionais também é uma coisa abstrata. O que é essa área, né? Essa área somos nós, pesquisadores, também trabalhadores, né? Muitos de nós
trabalhadores assalariados, muitos outros, né, aspirantes a assalariados, né, pesquisadores aspirantes a assalariados, e que cada vez mais vão ter que competir entre vocês, porque se eu e Francis, Cris, né, quem estou vendo aqui, tivemos, digamos, um pouco mais de acesso pelo movimento de expansão da universidade, que abriu vários concursos, eu pude escolher o concurso que eu quis fazer. Vocês que são aspirantes agora não vão poder fazer isso, né? Provavelmente vão ser contratados via CLT para a nova universidade que vai estar se desenhando, né? Então, o que eu acho que Marx pode contribuir para os estudos organizacionais? Produzir, né, resultados de pesquisa que permita a gente compreender o lugar que nós, pesquisadores, também estamos, enquanto membros de uma classe. Né? Porque se a gente não refletir o nosso lugar de pesquisadores, enquanto membro dessa classe de trabalhadores, dentro de um extrato social determinado, né, a gente vai continuar produzindo um conhecimento que, quando muito, enxuga gelo. Né? Quanto muito enxuga gelo. Né? E que é triste, né? Assim, então a minha questão, né, é que eu sei que sempre a gente vira e mexe, a gente se bate com isso, se a área de estudos é mais aberta, se ela é menos aberta. Eu acho que a área tem que ser o que nós pesquisadores estamos sendo, desde que nós estejamos abertos, né, para entender o lugar que nós estamos no mundo. Né? No meu processo de formação, eu fui, né, passando por várias, né, quem me conheceu antes do meu doutorado sabe da minha perspectiva. Trabalhei com a professora Neuza Cavedon, interacionismo simbólico, então eu trabalhava com outras epistemes, né, e fui descobrindo e aprendendo. E a minha grande inquietação, por exemplo, que eu dialogava com a Neuza, uma questão era essa, eu me sentia enxugando gelo, porque a gente produzia conhecimento, mas as pessoas não saíam. Eu principalmente fazia etnografia, trabalhava com comunidades populares, aí eu passava o dia lá nas comunidades populares, e assim, eu voltava para casa pensando, gente, mas não pode, eu não posso só lá e ficar ouvindo a entrevista, e depois voltar para casa e escrever um lindo texto, sensível, né, que as pessoas olham e ficam emotiva com aquilo, mas e aquilo não ter não fazer com que as pessoas se movam para mudar aquela realidade delas, né? E aí foi onde eu fui descobrindo o próprio marxismo, que coloca como proposta isso, né? Como Marx diz, né? Não basta interpretar o mundo. Eu até olhei aqui porque eu tenho uma fotinho dele aqui, depois posso mostrar para vocês. É preciso transformá-lo, né? Então acho que esse é o que me move, né? Não basta a gente produzir uma ciência que colabore para a manutenção das coisas como elas estão, né? Porque se a gente, como a gente discutiu numa outra mesa, né, com o Francis, porque se a gente manter as coisas como estão, a tendência, né, não é nem a barbárie, como falava Rosa Luxemburgo, que eu acho que é uma coisa bem pior do que a barbárie, visualizada por Rosa. Então, é nesse sentido que eu entendo que a gente precisa estudar Marx, as categorias, e produzir conhecimento, mas também transpirar o Marx, ou seja, produzir conhecimento não gnoseologizando ele, mas lançando mão de todos os mecanismos que ele nos ensinou dentro do materialismo histórico. Né? Eu vou finalizar para a Jana poder falar um pouquinho também. Obrigada. Eu adoro dia de aula, por mim você continua, eu fico aqui, anoto tudo, depois a gente conversa, tira as dúvidas. Gente, boa tarde a todos e a todas. Estou bem feliz de estar aqui. Obrigada, Francis, Nuevo, Fernando, todo mundo, que bom estar com vocês, ainda que à distância, né? Vocês aí no Sul, eu aqui no Nordeste. Então, que bom misturarmos, né, as coisas aí, o frio e o calor. Já que a gente vai falar de dialética, né? Obrigada aos colegas que estão aqui. Tem uma turma boa aí do Nectrama, outras pessoas que eu não conheço, Cris, enfim, todo mundo. Que bom que vocês estão aqui ouvindo a gente, para participar, para a gente trocar uma ideia. Dizer que fazer uma mesa com Daisy,
É um dos cangurus mais rápidos que eu conheço. Canguru no Nordeste é a cabeça, viu, minha gente? É um dos cangurus mais ligeiros que existe, assim, é dessa criatura, né? A gente até entende, mas a gente leva um tempo a mais. Ela entende na hora. Quando a gente vai para casa, pensa, volta, a gente entendeu. Ah, agora eu entendi. Ela já está em outra, já foi, já passou. Ela tá... Mas ela tem paciência, ela espera a gente, né? Ela espera também, ela deixa... Ah, não, você entendeu, então tá bem, né? Então tá legal. Ela tem paciência, então é sempre um prazer. Minha amiga querida, companheira de tantas batalhas, tantas lutas, e de alguns vinhos também, porque ninguém é de ferro, né, gente? Então a gente... Alguns vídeos também, porque a gente precisa aguentar firme. Jô, um beijo, que bom lhe ver. E Francis, né, que eu tanto li, somente no mestrado, Fari Meneghetti está lá, pode pegar meus textos, está lá, citado, lido, debatido, né? Então, assim, é meio surreal essas coisas, né? Poder estar aqui, dividir uma mesa com quem a gente vê, uma coisa meio de artista, né? De calçada da fama. Né? É muito legal, muito bacana isso, né, da gente poder construir juntos, e dialogar, e, enfim, concordar e discordar, e seguir juntos, né, que é o mais importante. Então, fico bem feliz por estar numa mesa com Deise, né, a convite de França e do Noevo, com tanta gente boa aqui, que alegria poder compartilhar isso com vocês, né. Oi, Babi! Compartilhar isso com vocês. Eu separei 2 tópicos para tentar dar conta, e o interessante é que a minha conclusão foi de onde Deise partiu. Normal, né? Normal a gente fazer essas coisas sem combinar, sem nada, enfim. Então, eu concluí onde ela partiu. Então, vocês vão ver que o nosso pensamento se encontra, ainda que a gente tenha usado caminhos distintos para poder fazer essa volta, né? Para poder fazer essa volta. E aí eu separei para vocês, assim, vou recortar, mas o recorte é mais didático. Né, vou recortar didaticamente, vou tentar juntar no final para a gente entender como é que as duas coisas caminharam e se encontraram. Quais são as duas coisas? De um lado, EO, e de outro lado, Marx, barra os marxismos. Onde é que isso se encontra? Onde é que isso se esbarra, né? Então, para EO, existe uma discussão no campo, quem está aí há mais tempo sabe, né, sobre como foi EO, como surgiu, como chegou no Brasil, enfim. Eu vou pegar outra rota para contar essa história, né? Não me colocando assim, mas para oferecer mais uma alternativa, digamos assim, ou para a gente pensar junto, né? Antes de existir EO, enquanto um campo, né, já existiam, obviamente, discussões acerca do que seria uma teoria, do que seria uma organização, do que seria as necessidades de compreensão das transformações que o mundo colocava para as organizações, e aí eu queria marcar com vocês aqui, delimitar, um acontecimento histórico determinante, que é a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, nós estamos falando aí de até 45, há uma transformação profunda no mundo, política, social, econômica, as organizações mundializadas, a Europa em frangalhos, né, os Estados Unidos produzindo como nunca, né? Então, isso não passa incólume, né? Isso, quando acontece no mundo, transforma as coisas, transformando, inclusive, as formas com que as organizações lidavam. E vejam, é um momento em que as organizações recebem uma influência ainda maior do mundo exterior, né? A concorrência ampliada, a própria organização social, o terror pela barbárie, as ideias de que, meu Deus, será que a razão deu errado, né? Será que nós falhamos enquanto humanidade, ou precisamos reconstruir a paz, sabe? Todo esse mundo complexo que está ali posto. Então, a década de 50, né, no sentido de produção de conhecimentos, sejam eles administrativos, sociológicos ou filosóficos, é muito rica, né? Bastante contributivo até os dias de hoje, né? Não é à toa que a gente vai os movimentos, né, que vão acontecer em 50, em 60 e em 70. Vamos falar aqui no todo o processo ditatorial que a gente passou aqui no Brasil, boa parte dos países da América Latina, que Portugal passou. Vamos falar de maio de 68 na França, vamos falar da Primavera de Praga. Então, é um período, né, de profundas transformações políticas, econômicas, sociais. Então, ora, se as organizações, se as empresas fazem parte, né, estão no centro da dinâmica desse negócio, é óbvio que o pensamento das empresas está transformando junto.
Então, não é por acaso que é na década de 50, né, que as teorias administrativas, pensem aí na teoria comportamental, na teoria sistêmica, na neoclássica, né, uma série de tentativas, numa perspectiva teórica, de dar conta do mundo, de dar conta de organizações, de acordo com a posição geopolítica que ela ocupa, na reprodução do capital, sabe? Então, havia aí, desde então, marcando esse período, né, transformações políticas, econômicas e tecnológicas em cursos, né, e uma tensão humanitária muito forte. Gente, é guerra, né, uma guerra sem precedente, né, de destruição. Então, não é por acaso, né, está tudo conectado, então não é simplesmente uma relação de causa e efeito, né. Isso para dentro das organizações, né, quando a gente vai falar, começou a ver ou intensificou-se a influência de outras teorias, ou dentro da disciplinaridade que Deise apontou, né, desse parcelamento disciplinar, a influência de outras teorias para tentar dar conta desse mundo complexo, né? Então, a teoria comportamental e toda a influência da psicologia, da sociologia, enfim, se a gente for falar da teoria sistêmica e o estruturalismo, participando e tal, então são tentativas de apreensão. O que eu queria colocar com vocês com isso? Que há essa discussão de fundo mais teórico, em alguma medida até crítico, ele está lá e acompanha esse período, 50, 60, né? Nós temos, por exemplo, só para citar para vocês, em 65, a publicação do Handbook of Organization, do James Marsh, que é uma tentativa de sistematizar o conhecimento que havia sido produzido até então, né? Até então, sobre essa coisa. E aqui no Brasil, que na verdade ele não estava no Brasil, porque ele foi exilado pela ditadura, Guerreiro Ramos já estava publicando administração e desenvolvimento econômico, já estava ali ensejando as primeiras coisas do que seria a nova razão da organização. Então, desde a década de 60, usei 2 exemplos aqui, não para situar e dizer que eles fundaram, não, gente. Eu estou só demonstrando que esse pensamento dessa complexidade das organizações já estava ali posta, né, já estava ali acontecendo, já estava ali, são alguns exemplos fora do Brasil, no Brasil, de que essa discussão já existia, já estava ali situada, né. E assim o foi, até que, quando a gente fala de 70, né, especificamente ali daquela virada, né, de 70, nós temos, ao mesmo tempo, profundas transformações políticas, pelo que eu citei, né, da França, da América Latina, mas é também o período da virada neoliberal no mundo, né, é o período da virada neoliberal. A Thatcher está lá começando a falar, colocar para fora toda a sinceridade dela, né? Uma coisa que a gente não pode acusar a Thatcher de não ser sincera, né? Ela fala o que pensa mesmo, né? O Reagan lá nos Estados Unidos. Então, é nesse caldeirão de acontecimentos e de disputas que o EO se coloca enquanto um campo, né? Porque, pense aí na administração, a administração cada vez mais especializada, fatiada em áreas, marketing, logística, finanças, mais fatiada. Peraí, mas quem junta isso? Quem é que vai entender ao mesmo tempo que as pessoas, quer dizer, as relações humanas que tem a ver com a logística, que tem a ver com quem vai juntar isso? Né? Quem vai entender esse negócio de uma forma mais... E aí pensa em teoria do sistema, né, para tentar ver que a soma das partes, que o todo é maior do que a soma das partes. Então, ela cumpre um pouco essa função, né, dentro dessa complexidade, ao mesmo tempo em que se coloca também como um campo de disputas, obviamente, né, disputas, dentro a produção científica é também, pense aí no apoio para também, porque vejam, até hoje, né, os professores de TGA aqui vão concordar comigo, aquela velha discussão, a administração é ciência, é técnica ou é arte? Né? Então, há uma constante legitimação da administração, que é ciência, porque a gente vê o livro do Taylor e faz, meu Deus, se a ciência começou com isso, socorro, né? Socorro, manual de cadeira, quase, né? Então a gente começa... Então, há também, vejam, a necessidade, né, enquanto de uma produção de conhecimento,
ao mesmo de se legitimar constantemente enquanto ciência, né? Enquanto uma área de conhecimento que há, sim, uma aplicabilidade, é uma ciência social aplicada, né? Uma coisa mais colocada, mais posta, mas há também um conjunto de teorias que compreendem, legitimam e transformam aquela prática que está sendo produzida, né? Então, é um campo de conflitos, é um caldeirão de conflitos, né? Que cada um cumpre o seu papel, do jeito que as coisas são e as coisas estão. E EO se insere, né, se é criado, é colocado um campo, que começa, como costuma acontecer, como tem costumado acontecer até então nesse país, né, na Europa, em parte da Europa, e nos Estados Unidos, chega aqui com atraso, enfim. Enquanto campo, obviamente, não enquanto pensamento, mas enquanto campo, tá certo? Enquanto campo. É claro que aqui é preciso frisar que os handbooks, né, eles cumprem esse papel de marco, né, não que eles criem, né, mas eles marcam, quando há pesquisadores reunidos, produzindo aquela coisa, essas coisas marcam. Então aqui, um dos marcos, né, para a gente pensar o campo, seria a publicação dos handbooks, né, ali na década de 90, pois bem. E aí vem o problema que desencejou, que é dessas contradições todas que essa produção do conhecimento traz no seu bojo, né? Então, essas dualidades, que se a gente partir de uma perspectiva marxiana, não são excludentes, elas são momentos de um movimento que se desdobra, né? E a produção do conhecimento, de modo geral, né, a forma com que a ciência foi institucionalizada, pelo menos aqui no Ocidente, ela é uma ciência que se coloca de forma epistemológica, né? Então, que há uma primazia da epistemologia, né, em que teorizar sobre como o conhecimento será apreendido, né, a disputa teórica é mais importante do que a realidade. Importa que o meu instrumento seja bem feito, que meu instrumento tenha validade e confiabilidade. Se vai servir para alguma coisa, se faz sentido, é uma outra história. Portanto, é que ele tenha validade e confiabilidade e que seja intersubjetivamente aceitado enquanto tal. Mas, assim, não é nenhuma questão de rigor científico, mas é uma questão de que a discussão sobre as epistemologias, né, então as disputas teóricas e as diferentes formas de explicar as organizações, né, a partir dessa constituição desse campo, desse caldeirão de coisas que eu coloquei aqui, se coloca como uma prioridade à frente da própria realização ou do papel que a organização ocupa na sociedade. Então, ao invés de a gente olhar, né, para esse movimento, dizer assim, peraí, tá aqui, a organização, o que é isso? De onde veio? Como começou? Para que serve? Né, de a gente entender e partir disso, não. Fica cada um com a sua teoria dizendo como é que tem que ser, qual teoria mais potente para explicar, e deixa a organização lá, seguindo, produzindo e tal. Então, porque a discussão, assim como no campo científico, ela é parcelar, né, ela recorta a realidade, coloca cada realidade numa disciplina, numa caixinha, e faz a mesma coisa com as teorias, porque o que está em evidência aí é a episteme, né, a forma com que esse conhecimento vai ser organizado. Ele tem prevalência sobre o objeto, né, sobre o objeto é secundário. O que importa é a teoria, o objeto vem depois. A gente pode aprofundar um pouco mais depois, se vocês quiserem, sobre isso. E aí, onde entra o marxismo? Como é que a gente junta os pedaços aí? Aí assim que Deise começou a falar, a primeira fala que ela fez foi que como é que Marx contribui, né, para a EO. É difícil. O professor Leandro Konder diz que Marx é mais famoso que conhecido, né? E é verdade, ele é mais famoso que conhecido, né? Todo mundo já ouviu falar dele, mas assim, nem todo mundo parou para efetivamente ler o que é que Marx escreveu, o que é que ele produziu, ou por que é que esse cara é tão importante. E assim como outros grandes pensadores do nosso tempo, né, da modernidade, ou mesmo da antiguidade, se a gente quiser puxar mais, vamos falar só na modernidade para a gente ir muito longe. Marx é um pensador incontornável,
Porque se nós pensarmos em todos os grandes pensadores dessa época, eles vão se posicionar no papel de continuador, de reparador ou de contrário. Só não dá para passar largo. Dizer, não, esse cara eu não quero ler. Não tem, você vai ter que se posicionar em relação a ele. Concordo, vou continuar, discordo, por isso aqui, vou ajustar, ou não discordo frontalmente, é um autor que não tem. Então, assim como os grandes pensadores da modernidade, é um tipo de pensador incontornável para quem deseja efetivamente compreender o mundo que nós vivemos. Então, isso é um fato. A questão é que o pensamento de Marx, né, e aí o que é pensamento de Marx a gente chama de marxiano, né, e o que é das vertentes dos marxismos. Então, usa essa nomenclatura para tentar sinalizar, né. A questão é que, desde a morte de Marx, já do início da Revolução Russa, né, da Segunda Internacional, há tentativas de revisão ou de reparo. E de lá para cá, uma série de marxismos se colocaram, tentando, ao mesmo tempo, fazer uma leitura do seu tempo presente, né, de resolver os problemas do tempo presente, mas olhar para Marx a partir do que Marx já tinha deixado de descobertas e de apreensão da realidade e de categorias e de chaves categóricas que ajudam a gente a entender o capitalismo. Então, essas tentativas, algumas a gente concorda, outras a gente discorda, a questão é que é o seguinte, está em aberto, ninguém tem a chave da verdade. Ninguém. Nem o marxismo está certo, nem o marxismo está errado. Eles estão em disputa. Né? Do mundo, da forma de fazer o mundo, de como entende que o mundo precisa ser realizado. Então, o marxismo permanece igualmente, né, enquanto uma disputa, enquanto um objeto entre marxismos. Né? Só para vocês terem uma ideia dessa questão. Né? Vou citar aqui 3 influências do marxismo para mostrar como eles vão se tocar com o EO. Para finalizar com o que é que os une. Tá? A Escola de Frankfurt, que boa parte de nós, em EO, terminamos passando por ela, lendo Adorno, ou Horkheimer, ou Habermas, ou Marcuse. A gente termina passando, não. Então, os frankfurtianos, né, enquanto um grupo, né, que se colocou a reabilitar Marx, mas entendiam que não era preciso voltar a Marx. Né, que as categorias econômicas, para eles, estou generalizando, gente, obviamente que cada um deles tem um pensamento próprio, tem pontos particulares, não dá para falar do pensamento desses grandes pensadores assim em um minuto, é sintético, me desculpem por isso, mas é só para tentar caracterizar mesmo, para fazer uma caricatura mesmo, né? Mas, de um modo geral, a discussão da Escola de Frankfurt foi ou no que diz respeito ao conhecimento, né, a cognição, a crítica cultural, né, em certa medida, e se a gente for falar de Benjamin, história, que é fantástica, a ideia de história, de crise, mas para eles, vejam, o foco já não estava mais naquela discussão da economia política, o foco já estava na filosofia, que cabe na academia, que cabe nas discussões, que conjuga com o momento do nazismo que eles estavam vendo e o terror. Então já há um outro tipo de marxismo ali. Se a gente for falar dos existencialistas, né, seja na França com Sartre, que é maravilhoso, seja na Alemanha, né, com Russell e com Heidegger, a gente já está falando de uma outra coisa, o Sartre mais próximo de Marx, os outros dois mais distantes, mas há ali um diálogo de enfrentamento, de luta ou de continuidade, mas há ali também uma tentativa de posição, né? Um a favor e os outros contra, né? Um tentando continuar ou parar, né? Sartre entendia que faltava em Marx, né, uma discussão sobre o sujeito, um aprofundamento. Então, é uma tentativa também de contribuição, que ele entendeu, né? Que quem apresenta bem bonitinho isso para ele Mesaros e Lukács, né? Fantástica a crítica. Quem quiser ver eu adoro a réplica e tréplica, né? Então, se quiserem ver a réplica e tréplica, é maravilhoso. E o movimento estruturalista, que também é plural, não tem um estruturalismo só, né? Existem alguns estruturalismos.
alguns mais que se colocam enquanto objetivos, né, ou empíricos, outros mais subjetivos, mas há também o estruturalismo althusseriano, francês, né, que busca reabilitar e entender Marx, aí diferente dos frankfurtianos, achava que o problema era o oposto. Então, na verdade, olha, tem que reabilitar a economia, né? Essa filosofia de vocês aí, ela atrapalha, ela tá, então, vejam, especificamente essas 3 correntes aqui que eu separei, que são desdobramentos dos marxismos que foram, de certa forma, apropriadas por EO. Então, o que é que acontece? Nos estudos organizacionais, a gente não dialogou, enquanto campo, com Marx. Dialogamos com os marxismos, com seus problemas e com suas virtudes, né? Que estão resolvendo problemas pontuais da sua época, dialogando com outros autores. E, especialmente aqui no Brasil, né, o período, por exemplo, e a influência estruturalista foi muito grande. Não esqueçamos, como diz Antônio Cândido, né, que a USP é a Sorbonne Alemã. Então, a influência da Sorbonne na USP é incrível. Então, a influência dos franceses, né, dos pensadores franceses aqui na produção, principalmente na produção ali paulista, é muito grande. Então, na boa parte dos bons marxistas desse país não são marxianos, são estruturalistas. Eles enxergam Marx altusserizado. E muito disso, gente, mas muito disso a gente se depara nos tempos de hoje, né? Vejam, não é um problema, não é que essas pessoas estavam erradas. Os livros de Marx não chegaram aqui, nós tivemos ditadura militar, civil-militar, por um bom tempo não foram lançadas novas obras, só tinham em outros idiomas, em espanhol, ou quem lia em francês, né? Dificuldade mesmo. Então, a abertura desses novos livros veio agora, no início dos anos 2000, agora. Então, ficou um hiato na produção nossa aqui do país, né? Então, boa parte dos marxismos que são provocados aqui tem uma influência muito forte, por exemplo, do estruturalismo, que era o que chegava, era o que tinha, né? Quem da geração antes de mim não leu Dialética do Concreto, do Kozik, né? Ou não leu Althusser, não estudou Marx direito, tinha que ler esses caras para dizer que estava fazendo marxismo. E aí, você leu Capital? Não. Ele, bom, então, peraí. Como assim? Você leu manuscritos? Não. Você leu ideologia alemã? Não. Então, que marxismo da gota serena é esse seu? Né? Então, eu acho que é isso, assim. Então, não é uma crítica a essas pessoas, são as condições que foram postas por esse país e que apenas agora é que nós estamos tendo a oportunidade dessas obras chegarem, da facilidade de PDF, da gente comparar traduções, comparar versões. Então, hoje, por exemplo, tem 4 versões de manuscritos econômicos filosóficos aqui no Brasil, 4 traduções diferentes. A gente pode pegar e cotejar. Há 15 anos atrás, isso não era possível. Então, isso se coloca. O que é que une, para eu poder finalizar aqui, o que é que une esses marxismos? Né? E aí é onde se insere o problema dentro do campo de EO. Independente dos meios pelos quais esses marxismos, né, se colocam enquanto praxis, né, na produção do conhecimento e na sua prática na vida, no campo, enfim, todos eles vislumbram um processo de transformação radical, sabe? Então, qualquer marxista tem por pressuposto o seguinte: olha, a sociedade capitalista, ela não tem remendo nem conserto, né? Porque ela se autoproduz de forma necessariamente estranhada, ela se autoproduz sempre, na medida em que ela gera riqueza, ela gera miséria, como Deus colocou, física e espiritual. Então, ela é humanamente empobrecedora. Então, se colocar enquanto um marxista ou um marxiano, é se colocar entendendo que a produção capitalista, ela não é possível de reformas, no sentido de não é possível porque as reformas não resolvem o problema. As reformas, no melhor dos cenários, empurram os problemas um pouco para frente. No melhor dos cenários, certo? Quando isso é possível. E entender que essa dinâmica se dá a partir da luta de classes. Então, não dá para pensar um mundo sem luta de classes, e não dá para pensar um mundo que não se vislumbre, obviamente que não vai ser a revolução está marcada para ser feita amanhã, 4 horas da tarde,
não é assim, né? Essa coisa determinista, é preciso que as pessoas decidam, é preciso que as condições estejam postas, enfim, uma série de condições, mas que o que se vislumbra, né, o horizonte que está posto é um horizonte de transformação radical, porque seria essa a única forma possível da gente pensar uma produção humana efetivamente de oportunidade, efetivamente livre e efetivamente com condições de cada um desenvolver sua subjetividade da forma mais rica possível, efetivamente rica, né? E no campo de EO, aí para trazer e finalizar aqui, não é isso que está em jogo. Não é essa discussão que está em jogo. Não é isso que está na pauta, né? O que está na pauta? Está na pauta muito mais a discussão teórica, né? A discussão que se coloca no campo epistemológico ou no campo de melhorias possíveis dentro da mesma lógica de continuidade de relações capitalistas. Então, isso gera uma tensão, porque diz, lá vem esse povo da revolução de novo. Bom, mas quem não acredita na revolução é você, então é a sua posição em relação ao mundo, né? É a sua posição em relação ao que está posto. Então, isso é um ponto de tensão. Isso não quer dizer que Marx não sirva para estudar as organizações, você colocou aqui. A gente parte da realidade, né? Parte da realidade imediata, parte das relações que a gente constrói. As organizações fazem parte do mundo? Fazem, então eu preciso estudá-las. O que eu não posso é naturalizar e achar que esse negócio nasceu junto com a humanidade, que sempre foi assim e que sempre será assim. Então, esse é o que está, essa desnaturalização, né, das relações. Tá aí a pandemia, gente. A gente imaginou que essa desgraça aconteceria, que seria dessa forma, a desumanização crescente, aumento da exploração das pessoas, adoecimento, sabe? Tá aí claro, explícito, translúcido, sabe? Não é questão de opinião, não é questão teórica, é uma questão que a gente abre a porta de casa e vê. Né? Então, Marx é uma potência, e permanece sendo uma potência, pela capacidade dele tem de nos fazer compreender o que é que está em jogo, né? Como é que as coisas acontecem, e a partir dele, né, e olhando esse arsenal que ele nos deu, não é que seja dogma que ele está certo. Ele nos deu chave de como o capitalismo funciona. Cabe a nós olhar para o mundo hoje, olhar para as relações que nós temos hoje, para entender como foi que aquelas categorias se desenvolveram no decorrer da história. É assim que a gente resolve as coisas. Entendendo porque que as coisas são desse jeito e não de outro. Né? Então, são duas questões aí. Eu penso, né, e eu fiquei muito... A primeira vez que eu li o Capital, eu fiquei muito, muito chocada e muito... Eu olhava para a Deise empolgada e fazia, rapaz, vamos escrever um livro de TGA com esse livro, não sei o que. Ela olhava para mim e ria, dizia, bobinha, não entendo nada. Porque, vejam, um monte de coisa que Marx já via, Marx já estava olhando ali para as formas mais desenvolvidas de capitalismo, né? Olhando para a Inglaterra, que já estava mais desenvolvida, olhando para os Estados Unidos, olhando as formas mais desenvolvidas de capitalismo. Então, uma série de movimentos organizacionais, inclusive, que ele já está lá. Aí vem Taylor achar que contou novidade. Não, querido, já tinha gente falando sobre isso antes, a pessoa já sabia que ia ser assim, você está escrevendo um negócio que as pessoas já... Então, há uma potência explicativa da realidade, né? Então, não se trata de que Marx estava certo e os outros estão errados. Não tem a ver com certo ou com errado, tem a ver com a realidade que está posta, e qualquer pensador que nos ajude a entender, né, a aprender como é que o real funciona, nos é útil, qualquer um, né? A questão é que o grande contribuidor, né, para o entendimento, especificamente da sociedade capitalista, foi Marx. Ele é central, não é único, mas ele é central, por conta da capacidade explicativa, né, da capacidade de descrição, de demonstrar como é que o mundo capitalista se organiza, se edifica e se desenvolve. Então, ele apresenta para nós isso. Ele não dá fórmula de sucesso, ele não diz para onde é que a gente vai, não tem um manual de instrução, por isso que tem tanto marxismo, para tentar resolver essa questão. Ele não poderia, ele não é futurista, né? Eu costumo dizer aos meus alunos que o título do livro é O Capital, né? O Capital. O título do livro não é O Comunismo, né? Então, ele entende de capital. Né? Então, lá, o capital, como tá, quais são as categorias, enfim. Então, ele explica como é que a sociedade capitalista funciona. Agora, cabe a nós decidir o que a gente quer fazer com isso. Eis a questão. Esse é o ponto. E aí, eu vou finalizar com duas frases.
né, para a gente refletir sobre isso. Uma que é atribuída a Trachtenberg, né, que é a quem serve o nosso conhecimento. Afinal, para que a gente está produzindo? Né? Tá certo, todo mundo precisa reproduzir a própria existência, né? Vamos combinar que todo mundo precisa trabalhar, ok, tudo bem, concordo. Todos nós precisamos, pelo menos a maioria de nós, né? Precisa trabalhar para viver. Mas para que mais? Para que a gente produz? Né? Considerando que a sociedade de classe, qual é a classe que a gente tá contribuindo com o desenvolvimento, né? É uma pergunta, e a outra é lá do movimento dos estudantes lá na França, de 68, estava pichado no muro, que diz: sejam realistas, exijam o impossível. Então, finalizo aqui e abro para quem quiser se manifestar. Boa tarde, professora Janaína, boa tarde, professora Deise. É sempre não só uma aula, mas é sempre muito bom ouvi-las, né? Nos traz muitos questionamentos, né? E também só tenho a agradecer. E a gente tem aqui algumas perguntas, que eu vou estar fazendo essas perguntas às professoras, e daí as professoras respondem de acordo, né, com o que acharem mais adequado. A primeira pergunta é da Franciane Ster, e ela fala que o trabalho é a categoria central em foco para a compreensão da interação dos seres humanos entre si e com a natureza na visão marxiana. Ela gostaria, então, de ouvir a professora Deise comentar sobre a citação de que o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo como a natureza. Esse entre o homem e a natureza, na verdade, são uma única coisa? Ui, tá. Fernando, tudo bom? Boa tarde. A gente vai fazer uma pergunta e aí a gente fala isso? Pode ser? Tá. Eu só vou pedir a permissão para a Franciane, de antes de responder para ela, eu queria só fazer um comentário que a Jana me deixou aqui com, da fala da Jana, e que ela, quando ela falou, até escrevi, eu disse assim, quero comentar isso, que quando a Jana fala assim, que o que une os marxismos, né, que é essa questão de colocar a revolução, a transformação radical, né, no horizonte. E aí da Jana mesmo colocou, olha, mas a revolução não está marcada para quarta-feira às 15h, então não adianta a gente ficar esperando que amanhã todo mundo faz a revolução e depois de amanhã vai estar todo mundo livre e emancipado, né? E às vezes, assim, isso é uma coisa que o pessoal pergunta, tá, mas não é muito otimismo acreditar na possibilidade de uma revolução, né? E aí é importante a gente pensar que as alterações, né, que revolução, né, em Marx é isso, é uma alteração qualitativa do estado da coisa, né, então uma alteração qualitativa no estado do ser social, da modo como ele do seu autometabolismo, né, e nessa transformação ela leva tempos, né, ela não é de uma hora para outra, né, e como prática e conhecimento, são dois momentos de um mesmo movimento, a gente não produz conhecimento, né? Eu, como marxista, não produzo conhecimento para que eu faça a revolução e usufruo desse novo transformação qualitativa do real, papapá, né? O capitalismo levou em torno de 300 anos para se instituir, para andar sobre as próprias pernas, né? Para se instituir de fato, a gente só pode falar do século XIX. O capitalismo só está mundializado de fato e andando livremente pelo planeta no final do século XIX. Né? Antes disso, ele está, né, sendo gerado, sendo, né, alimentado, aprendendo a gatinhar. Aí ele vai se colocar sobre as suas próprias pernas lá no século, né, XVIII. Então, mas para que ele chegasse a ser o que ele é no século XIX, olha quantos filósofos a gente falou antes, né?
Olha quanta produção de conhecimento foi feito no que hoje a gente chama de ciência, os cientistas políticos, no que a gente chama dos filósofos, no que a gente chama da economia política. Então, foram séculos também de pessoas pensando nessa transformação social, né? E é nesse sentido que eu me sinto ainda muito motivada a produzir um conhecimento que fale de revolução, né? Porque, e aí vou recorrer um pouco a Lenin, né? Sem teoria revolucionária não há prática revolucionária, e sem prática revolucionária não é teoria revolucionária. Existem as duas citações no Lenin, porque ele também, né, tem um pensamento que coloca esse movimento, né, de dois momentos de um mesmo movimento. Então, não é acreditando na promessa da terra com leite e mel que os marxistas produzem conhecimento no século XX e início do século XXI. É para que a gente tenha um acúmulo sobre as críticas e a compreensão sobre a necessidade, um acúmulo histórico, não um acúmulo nosso, né, individual, geracional, não um acúmulo histórico para a classe trabalhadora, né, colaborando com esse movimento de revolucionar-se. Né? Porque a revolução, ela não é uma revolução que vem de fora e acontece. Ela é uma revolução interna. O novo é gestado dentro do velho, né? Então, é um movimento de revolucionar-se, né? E é nesse movimento que entendo que, quando a Jana Perut chama Trachtenberg, né, com a frase, um conhecimento para quê, né? Que a gente sempre está batendo ali, para que serve o conhecimento produzido na academia? Nós, marxistas, não é para que a gente faça revolução na quarta-feira às 15h, é para que a gente contribua com esse movimento histórico de acúmulo para o revolucionar-se que a própria humanidade constrói, né? E que esse revolucionar-se, quanto mais a gente tiver esse acúmulo de conhecimento sobre, né, mais, e aí para ir já indo para o caminho da resposta para a Franciane, quanto mais a gente consegue conhecer, né, aprender os determinantes, né, e as mediações, né, que constituem nossas realidades sociais, melhor é a nossa intervenção prática nessa realidade, né? Então, esse é um movimento necessário, né? Quanto mais a gente conhece, melhor é a nossa intervenção, né, na realidade. E é nesse sentido que a produção de conhecimento a partir do lugar, né, de ter o real, né, e as contradições do real como os determinantes do conhecimento e não a razão, que vai nos permitir chegar na radicalidade do que é o próprio real. Porque o Marx coloca justamente isso, né? A gente aprende a essência das relações sociais, porque aprender a essência das relações sociais é aprender a própria humanidade, né? É entender a própria humanidade, né? E ao entendermos esses movimentos essenciais e suas mediações, a gente pode melhor intervir nele. E aí, indo para a frase do Marx, né, é muito interessante a gente pensar que quando a gente lê os primeiros, nos manuscritos econômicos filosóficos, Marx fala muito em atividade sensível, né? Eu gosto da palavra atividade sensível, né? Porque ele está lá chamando a atenção e discutindo com vários outros campos da filosofia, né, outros filósofos, né, dessa capacidade humana, né, de agir com intencionalidade sobre o mundo. E essa intencionalidade é produzida na própria relação com o mundo, né, por meio da nossa atividade, que não é uma atividade meramente instintiva, né? Então, eu não me reproduzo instintivamente, mas eu me reproduzo de forma sensível, né? Nossa humanidade. É uma observação da Franciane. Eu sempre gosto, citação direta, a gente não faz isso, né? A gente respeita a escrita do autor, mas sempre eu prefiro chamar que o trabalho é a atividade humana, né? Ou é a relação da humanidade com a natureza, né? Esse negócio de relação do homem com a natureza ainda me causa uns negócios assim no ouvido. É a relação da humanidade, né, com a natureza. A gente também nunca pode esquecer que Marx, e aí tem um texto muito legal que a gente discutiu esse tempo no grupo, que é da Vera Cotrim e da Ana Cotrim, que fala justamente da questão da mulher em Hegel e da mulher em Marx. É bem interessante. Se vocês quiserem, depois eu posso passar o link para quem tiver interesse sobre o assunto. Então, a gente não pode esquecer que, né, no pensamento de Hegel, a mulher tinha um lugar muito mais próximo à natureza, ela era um
semi-humano, porque ela estava mais próximo à natureza do que o homem, né? O homem estava para o civilizado, enquanto a mulher ainda não tinha, né? A sua determinância ainda era a própria natureza, então não era esse espírito, né? Né, desenvolvido e coisa e tal. Então, e Hegel tem essa questão, enquanto Marx vai dizer exatamente não é isso. Se a mulher se o que o Hegel está indicando aí, que a mulher, o lugar dela não é na vida política, que o lugar dela é no espaço doméstico, a mulher é submissa ao homem, e não é só Hegel que fala, né? Até agora nas últimas eleições, eu acho que a gente ouviu isso, né? Que a mulher tem que ficar submetida ao homem, né? Então, o Marx vai dizer, olha, não, se hoje a mulher está nesse lugar, é resultado de uma produção histórica das relações entre homens e mulheres, que são relações estranhadas, e produzem relações de opressão, né? Então, ele vai trazer, olha, a superação desse estranhamento, né, dessa autoalienação da atividade sensível, e não só do trabalho, porque quando a gente fala trabalho, e daí depois eu posso ir um pouquinho para lá, mas assim, às vezes a gente já tem um imaginário, né, trabalho, emprego, carteira assinada, trabalho assalariado, parece que, né, Marx não está falando de trabalho assalariado no primeiro momento, ele está falando da sociedade se constituindo nessa atividade sensível, né? E quando ele vai buscar entender, então, essa atividade sensível no capitalismo, que ele vai falar em trabalho assalariado, né? E que ele vai mostrar o engendramento de uma relação de trabalho assalariado a partir do rompimento revolucionário com o trabalho servil, com o trabalho escravo, né? Então, enquanto um movimento histórico, né? Então, acho que eu vou tentar ligar os meus pontos agora. Eu falei várias coisas aqui, vou tentar ligar para responder a Franciane. Então, o que o Marx chama atenção quando ele fala dessa atividade, né, dessa relação da humanidade com a natureza, né? E ela transforma a natureza e transforma a si mesmo, né? Tem uma frase do Mesaros que eu acho bastante explicativa, né? Que ele diz assim, ele também fala o homem, né? O homem é naturalmente humano e humanamente natural. Então, a natureza da humanidade é ser humana. E o que significa isso? É ela se transformar ao se autorreproduzir. Só que nós não vivemos de luz, né? Nós não vivemos fotossíntese. Nós só podemos nos autorreproduzir intervindo objetivamente na natureza. A gente precisa transformar a natureza. A gente não para no meio de um jardim e fica se alimentando de luz. A gente tem que ir lá e, né? Me desculpem os veganos e os vegetarianos, mas a gente vai lá e mata um boizinho e come o boizinho. Então, a gente interviu, né, na natureza. Só que o que o Marx chama atenção aí é que a gente não simplesmente vai lá e mata um boizinho e come um boizinho, né? Quando a gente come o boizinho, inclusive eu nem mato boizinho, tá? Não sei se vocês matam boizinhos, mas eu acho que ninguém aqui nessa sala mata boizinho. A gente, quando come um boizinho, a gente já está se relacionando não só com o boi, na sua expressão animal, mas a gente está se relacionando com o boi enquanto uma expressão social. Esse boi, ele não foi só morto de uma determinada maneira, ele foi gerado de uma determinada maneira por uma inseminação artificial, segundo regras de produtividade, que expressa toda essa relação da humanidade. Por isso que Marx vai falar em natureza humanizada. Então, o boi não é mais só o boi, né? O boi, para ser o boi que vem parar na minha mesa, ele é todo um elemento, né? Ele representa, ele carrega consigo toda uma série de conjuntos de relações sociais. Então, eu me relaciono com o boi, me relacionando com o dono do frigorífico, me relacionando com o trabalhador do frigorífico, me relacionando com o peão que está lá recolhendo o boi todos os dias no final da tarde, que está de manhãzinha acordando, levando... Então, com todas essas relações sociais que eu me relaciono ao comer um prato de boi, ao comer um bifezinho. Inclusive o ponto de assar da carne, né? Que é uma coisa importantíssima. Sem falar toda a questão do YouTube, que eu já vi a quantidade de vídeo que tem que ensina como assar direitinho um boi. Então, todos esses elementos que o Marx está dizendo. E é nesse movimento todo de relação que o Marx vai dizer que a gente vai se transformar. Que agora, quando eu brinquei do YouTube, gente, há 50 anos atrás,
eu sou gaúcha, né? Então, há 50 anos atrás, eu tenho certeza que meu avô matava o boi e ele não ia para o YouTube para saber como é que ele ia acertar o ponto da carne. Nem se a carne era mais gourmetizada ou menos gourmetizada, né? Então, a gente vai se transformando subjetivamente e objetivamente, né? Então, acho que é esse o elemento que o Marx está trazendo. E quando ele fala, inclusive, de atividade sensível. Vou fechar minha boca, senão eu não paro. Perfeito, professora, muito obrigado. Tem mais uma pergunta aqui da Raquel Lira. Ela coloca, a partir da provocação de que a realidade e o conhecimento produzido não é disciplinar, considerando também a questão de que seria preciso transformar o mundo, como pensar em novas práticas do currículo de ensino do conhecimento para a graduação dos profissionais de administração ou de outras áreas? A pergunta de R$1 milhão. Jana, você quer começar? Posso. Tá. Raquel, assim, a questão da realidade, a realidade ela não é disciplinar, mas a disciplina é o meio pelo qual a gente procura organizar a cabeça para dar conta da realidade, né? Então, a realidade não é disciplinar, mas foi um meio que né, principalmente que a prática científica da modernidade encontrou para dar conta, né, dos conhecimentos necessários. E aí não tem como a gente pensar, por exemplo, Desde falou antes, né, de Descartes e de Bacon, por exemplo, né, da defesa da ciência para transformar a natureza, e Desde falou agora, né, sobre essa questão do humano e natureza, e da separação que foi feita entre corpo e alma, durante, né, que começou com Descartes, que se seguiu por toda uma tradição filosófica, que Kant radicalizou, né, com a Revolução Copernicana, e que Hegel foi o primeiro a emendar de novo, dizer, peraí, que esses negócios não estão separados, não, embora ele dê determinação para o espírito e não para a natureza, né? E Marx, mais uma vez, radicaliza, né? De dizer, olha, vocês estão separando o que não se separa, né? O que se autoproduz. Então, a ciência, conversando com tudo isso, né? E essa separação que foi feita, essa parcialização, ela foi desenvolvida no nosso tempo de forma disciplinar, isso é um fato. Mas a realidade não, a realidade ela existe, a gente brinca com os alunos, né, quando você pega um problema, ele não tem etiqueta não, diz assim, vai lá no livro de Estatística 3 que está lá respondido, ou vai lá no livro de Sociologia 2 que não tem, a realidade os problemas acontecem e a gente vai ter que dar um jeito de resolver, então a disciplinaridade ela existe, e quando a gente diz que não é a disciplinaridade que resolve, é porque a disciplinaridade parcela, não deixa que a gente enxergue o todo. A disciplinaridade, ela se coloca como um obstáculo, porque o que ela quer, na verdade, é especializar, não é compreender. Né? Então, ela existe, ela está posta, mas a gente teria que pensar o problema que está posto aí, é o problema da dificuldade de tua pergunta, é que para radicalizar isso, veja, a quantidade de vezes que a gente tem escutado na última década de que o ensino precisa ser multi, inter e transdisciplinar não é brincadeira, né? Que são tentativas de se fazer meio que de forma institucional, de novo, para que as coisas se juntem, né? Então, assim, olha, já que no decorrer do tempo as disciplinas foram separadas, é preciso que isso se juntem. Então, junta todo mundo nessa cadeira aqui, vamos todo mundo ficar junto de novo. Mas não funciona assim, porque a forma com que a gente produz conhecimento é disciplinarizada, é parcializada. Então, se você está na administração, você publica na administração. Se você está em sociologia, você publica em sociologia. Se você está em filosofia, você publica em filosofia. Tenta fazer o contrário para ver se passa. É uma complicação, porque desenvolve uma linguagem própria, um objeto próprio, uns autores próprios, e a gente vai recortando assim a realidade. Então, a gente consegue, isso finaliza que um assunto é da economia e não é da política, como se fossem instâncias separadas na realidade. Como se o aumento por exemplo, a questão da previdência social, acho que é interessantíssimo pensar nisso. Os economistas usam a matemática, mas a gente olha para a realidade e fala, mas peraí, não é simplesmente a questão matemática, as pessoas estão morrendo, envelhecendo, como assim? Né? Então, essa disciplinaridade, ela, na verdade, termina
servindo, né, e termina operando para manter as coisas como estão. Então, a disciplinaridade é parte do problema, mas é parte do problema da forma com que ela é operada, né? Quando a gente vai para a cabeça, a gente precisa de alguma forma para abstrair, categorizar ou conceituar, né, esse tipo de coisa. E aí, quando a gente vem para a administração, tem uma série de problemas, assim, tem problemas da própria forma com que a universidade foi organizada, né? Tem problema da nossa universidade, da Universidade Brasileira, ser elitizada, de um modo geral, né? E ainda que a gente tenha tido alguns avanços, mas é bastante problemático, está aí a situação que a gente está feita. E, em específico, se a gente falar aqui nos cursos de administração, a gente sabe como é que os cursos de administração foram formados aqui, a influência da cultura estadunidense, de outros países, não é simplesmente uma questão cultural, né, de que é preciso tirar, que se fosse feito aqui seria diferente, mas a influência não de efetivamente de produção teórica, veja que loucura, né, mas a gente tem uma produção, muitas vezes, assim, ideológica, mas às vezes nem isso. Dá exemplo do que eu estou querendo falar. Teoria das relações humanas. Teoria das relações humanas. Que a gente aprende lá nos livros, vai para a sala de aula e explica para os meninos, né? Não, porque teve Elton Maio, e teve experiência de Houghton e tal. Nem nos Estados Unidos aquilo teve adesão. Foi pontual. Foi pontual aquele negócio. Aqui no Brasil, não chegou a se colocar como algo que se manifestou. E a gente ensina criticamente, como se aquilo tivesse sido uma coisa que todas as empresas americanas tinham um livro de teoria das relações humanas, e não foi assim que aconteceu. Né? Então, assim, temos um longo caminho de repensar o que é a universidade, e repensar, inclusive, aí se nós tocamos na administração, afinal, o que a gente tem ensinado, né? O que a gente tem repassado para os nossos estudantes. Mas, é um lugar, e a gente tem falado isso no grupo, a gente entende que é um lugar privilegiado, né? É o lugar onde o trabalho acontece, é um lugar que tem muito contato com pessoas, é um lugar onde tanto o processo de trabalho como o processo de valorização acontecem. Então, talvez seja uma questão de resistência mesmo, né, e de agenda na nossa área, de construir um conhecimento que efetivamente ajude, né, os estudantes de administração a enxergar a realidade. E a gente pare de consumir manual de autoajuda como sendo, sabe, ciência. Então, acho que falta a gente, de todos nós, de todas as matrizes, entender que é preciso um conhecimento qualificado que converse com a realidade, né, que reflita a realidade. Então, a gente só vai fazer isso se a gente bater o pé no chão e dizer, não mais, chega, vamos mudar. Mas dá trabalho, né? Mas é o que temos para hoje. Vai, Deise. Oi, só complementar a questão a partir do ponto que a Jana parou, mas aí pensando um pouquinho nos cursos de administração e pensando um pouquinho no que é o limite da universidade. A universidade não é lugar de transformação, né? Se a gente pensar falando em instituições, né, se a gente puder, para ficar nos termos da área, né, enquanto uma organização, ela é espaço de reprodução, né, de reprodução do sistema. Os estudantes, eles fazem Enem, fazem vestibular, fazem o que tiver que fazer dentro desse sistema universitário nosso, totalmente excludente que nós temos, né, para quê? Não é para adquirir um conhecimento que vai transformar as relações sociais, é para qualificar a força de trabalho e poder arrumar um emprego melhor. Infelizmente, essa é a nossa realidade enquanto reprodutores, enquanto a universidade, enquanto um espaço onde nós formamos força de trabalho qualificada, né? O que importa, na verdade, nesse momento histórico da universidade é a formação dessa força de trabalho mais qualificada no sentido tecnológico. Não é à toa que as linhas de financiamento e de pesquisa estão voltadas para setores estratégicos de desenvolvimento econômico, né? Não se está investindo em formação de pedagogos ou de assistente social ou de cientistas sociais, não. É engenharia, neurociência, são outras áreas, né?
Por quê? Porque é força de trabalho, né? Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que reconhecer, né? O limite do lugar onde nós estamos falando. Por isso que eu, enquanto a minha prática, eu sempre busco dar apoio ao movimento estudantil, porque o movimento estudantil dentro da universidade é um lugar de resistência, né? Então, quando eles me chamam para falar, quando me chamam para fazer, vamos lá, estamos lá, porque é o lugar onde os estudantes que estão na universidade querem mais do que apenas formar sua força de trabalho, né? Então, acho que esse é um lugar ímpar para a gente ter com o movimento estudantil. Mas aí, claro, que existem, né, como a gente colocou, e eu acho que é isso que a Jana terminou falando, que é nós, como professores de administração, em especial, nós estamos num lugar ímpar para fazer a crítica ao capital, né? Ímpar, porque a administração, ela conseguiu, né, a administração é uma ciência que cinde o processo de valorização e o processo de trabalho, né? Então, ela coloca para os administradores o processo de trabalho, né? Vocês têm que se ocupar com o processo de produção, né? Como é que eu produzo, como é que eu circulo a mercadoria, como é que eu eu efetivo a venda e a troca, como é que eu opero melhor com o dinheiro, né? Como eu controlo esse dinheiro, aonde eu posso transformar esse dinheiro em capital, né? Onde eu vou transformar ele em capital portador de juros, onde eu vou transformar ele em capital produtivo, onde eu vou colocar ele como capital do comércio, né? Mas nunca ele usa esses termos sou eu, marxista, utilizando, né? Então, o que vai ser? Os termos vão ser taxa de retorno, vai ser lucro, vai ser DRE, não, não, tem uma outra sigla que agora eu esqueci. Colaborador. Isso e aí isso vem para as áreas softs, né? Porque eu estava falando da área ROI, obrigada, Raquel, ROI, né? O ROI. Então, essas são as palavras, né? Por quê? Porque a administração, né, como a Jana apontou, ela pegou o processo total de reprodução ampliada do capital, né, todo o movimento que o capital precisa fazer para se reproduzir, cindiu em várias partes e abstraiu dele o movimento de valorização. E colocou no colo dos professores e pesquisadores. Agora, cada um com a sua partezinha, faça o capital, otimizem os ganhos desse capital, otimizem o processo de acumulação. Tem uns professores lá que não estão muito contentes, porque eles veem que os trabalhadores estão adoecendo. Então põe eles lá no comportamento organizacional. Né? Gente, tô brincando, né? Tô fazendo só uns estereótipos aqui. Mas é mais ou menos isso. Se a gente se preocupa com o trabalhador, a gente vai discutir lá na área de RT, a gente vai para comportamento organizacional, né? Discutir assédio, né? Então, por quê? Porque isso é um desdobramento do modo de organização da produção, que quando a administração não pode externalizar tudo, porque se ela pudesse externalizar tudo, isso só seria assunto da sociologia e da psicologia. Né? Como o desemprego é assunto só da economia. A única vez que a gente, na administração, falou de desemprego, teve o lindo nome de downsides. Né? Não era desemprego. Né? Enquanto que a gente está desenvolvendo várias técnicas de gestão para gerar desemprego, mas a gente não discute isso. Né? Então, esse é um movimento que, aonde a nossa resistência pode se colocar? É quando a gente está trabalhando tudo isso com os nossos alunos, porque eles vão precisar aprender essas técnicas, porque o que eles estão querendo vender é justamente poder operacionalizar o processo de trabalho para valorizar o valor. Né? O que quando eu faço em sala de aula, né, eu procuro fazer na minha prática, é dizer, olha, eu dou uma disciplina de salário, eu ensino os alunos a fazer planejamento de remuneração estratégica. Né? Então, lá, avaliação de pontos, vincular a administração de pontos com plano de carreira, criando todos aqueles obstáculos para que o trabalhador nunca consiga o aumento de salário, porque aumentar salário diminui mais valor. Né? Mas aí, quando a gente vai explicando essa construção, a gente vai mostrando as pegadinhas. Dizendo, olha, se você colocar no horizonte o processo de valorização, isso significa isso. Se você tira do pano o processo de valorização, aí você só tem as técnicas e a otimização do processo de trabalho. Agora, se coloca o pano de fundo da valorização, aí você entende o seu lugar nesse mecanismo todo. Né? Os alunos vão precisar disso para vender a força de trabalho no mercado de trabalho? Não. Mas quem sabe, né, eles, ao ingressar no mercado de trabalho, eles possam ser um pouco mais simpáticos com o pessoal que está lá no sindicato.
eles possam ser um pouco mais simpáticos, né, com o pessoal que está distribuindo o panfletinho de esquerda aí, pedindo voto, né? Então, é esse movimento, é pensar para além da formação da força de trabalho, ainda que os estudantes não queiram muitas vezes isso, porque eles só querem poder qualificar sua força de trabalho. Um pouquinho, essa é a minha brecha que eu acho na minha prática, Raquel.